O próximo orador, aos 14 anos, não, 17 anos, a fazer mergulho, teve um acidente. Ficou tetraplégico, mas foi exatamente esse acidente, que lhe vamos chamar outra coisa qualquer, foi quando ele se reinventou. E ele deve a esse acidente muitas das coisas boas que lhe aconteceram na vida. Portanto, já vão perceber que vão ter aqui um personagem fantástico, Ricardo Teixeira, de Digital Works, vai-nos falar de transformação. Chamamos a atenção de um detalhe, e ele vai-vos tentar provar isso. A Revolução Industrial demorou cerca de 100 anos, e o Ricardo vai-vos provar que esta talvez demore menos de 10. Não é, Ricardo? Então, uma salva de palmas para o Ricardo. Não? Muito bem. Como foi apresentado, o meu nome é Ricardo Teixeira, sou CEO da Digital Works e venho falar sobre transformação digital. Aqui alguém já se lembra, talvez aqui esta aula, talvez não se lembra do mundo sem internet, ou pouco se lembra se calhar do mundo sem internet. Portanto, eu sou daqueles que vivi antes da internet e, portanto, sempre depois geri empresas na era da internet. E tenho um filho com 2 anos que nunca viveu no mundo sem internet, totalmente viciado em YouTube e outras coisas mais, Netflix e afins. Mas, como eu costumo dizer, antes viciado em digital do que propriamente viciado em doces. E, portanto, ele ainda não conhece os doces, mas já conhece tudo que sejam aparelhos digitais, até porque lá em casa abunda. Só aqui fazendo um paralelismo e retorcer um pouco atrás. Isto eram os meus brinquedos quando eu era miúdo. Antes de ter o meu acidente, brincava com berlindes, aquilo que eu chamava as guelas. Brincava com os peões, com as fisgas, e na verdade isto era as nossas Playstations da altura, que eram muito interessantes. E ainda há quem às vezes circula e-mails a dizer que nos anos 80 que era fixe, que se brincava giro, mas na verdade hoje em dia os miúdos com estas tecnologias é tudo muito mais giro do que estas 3 coisas que nós brincávamos. Ainda brincávamos com umas trotinetes, ainda brincávamos com uns tubos a jogar à caça, roubávamos os tubos lá nos prédios que estavam-se a fazer, fazíamos uns canudos de papel e brincávamos dessa altura. Agora é tudo mais giro, é tudo 3D, é tudo com pistolas, é tudo com armas, até armas virtuais que chegam a custar 20.000 euros, portanto, só para vocês terem uma ideia do Counter-Strike. Portanto, mas dizem que nesta altura era giro. Mas pronto, eu divertia-me, mas era o que existia na altura. Também estas 2 coisas foram as coisas mais inovadoras que existiram durante a minha infância. O Spectrum, só para vocês terem uma ideia e façam as contas, havia o Spectrum 24K e o Spectrum 48K. Hoje em dia já andamos na altura dos teras e por aí fora, portanto isto está uma divisão muito estranha, fazendo qualquer coisa com 24K. No entanto, a coisa mais incrível e mais inovadora que eu vi quando tinha 10 anos foi um fax. O fax, basicamente, fez-me uma confusão extraordinária, que era meter uma folha de um lado e sair uma folha do outro lado. Como é que aquilo passava na linha do telefone ainda por cima? Portanto, aquilo fez-me imensa confusão, muito mais do que o computador, que o computador ainda por cima tinha uns gráficos muito feios e era muito básico e fazia imenso barulho. Que eu deixei aqui. E ainda por cima fazia imenso barulho para meter a cassete, era uma coisa muito estranha. Mas o fax não, era realmente incrível. No entanto, hoje em dia existe o LX. Na minha altura não existia o LX, existia a Feira da Ladra. Quando a gente tinha qualquer coisa para vender a segunda mão, íamos à Feira da Ladra. Hoje em dia não, tiramos 2 ou 3 fotografias, metemos no LX e começa-nos a regatear os preços por tudo e por nada, tal e qual como existia na Feira da Ladra. Só que agora as pessoas têm muito mais lata porque fazem por e-mail ou por telefone e, portanto, mandar a bola à trave não custa. Mas, na verdade, o LX da minha altura era de facto a Feira da Ladra.
Depois, eu não sei se isto consigo. Consegue meter só nisto ou não? Não sei se alguém... E pronto, isto era um som muito maior. Eu é que encurtei, porque isto era 30 segundos. Fazia este som. E na verdade até eu tinha um papagaio em casa e já imitava este som. Todos os dias passava o dia a fazer este som, porque eu usava tanto a internet que na verdade este som estava sempre a acontecer na minha casa. Só há uma única diferença: quando entrei na internet, o modem era 9 capas e este era 56. Eu não conseguia arranjar nenhuma fotografia de 9 capas. Isto para dizer o quê? Que nós, para navegarmos na internet, andávamos a 9 capas, hoje em dia andamos a 100 megas. Para fazer download de uma música, por uma coisa que existia, se que era o Napster, era mais caro fazer o download que comprar a música, porque na altura, para andar na internet, nós tínhamos uma coisa que se chamava Sonetpack, que por cada 25 horas pagava-se 5 contos. E 5 contos era equivalente a 25 euros. Mais as chamadas de telefone, que em determinados períodos era mais caro do que os tais 5 contos. Portanto, as minhas contas de internet, mais netpack, chegavam àquilo que chamava-se aos 100 contos por mês. Claro que eu levava o raspanete da minha mãe, claro que todos os meses dizia que para o mês que vem não era assim, e na verdade a minha mãe gastava, coitada, uma fortuna, porque eu passava os dias em casa, já tinha tido o meu acidente, e na verdade passava os dias na internet. Mas só para vos contar que a primeira vez que entrei na internet foi na Caixa Geral de Depósitos, que ouvi dizer que existia uma coisa que chamava-se internet, isto mais ou menos em 95, mas para navegar na internet nós tínhamos um livrinho que era para dizer quais eram os sites que existiam. Portanto, só para vocês terem uma noção, porque na altura ainda não existia Google, na altura, na verdade, ainda não existia nada. No entanto, as coisas foram evoluindo, e se vocês virem a rapidez com que começou a existir o jornal, depois o rádio, e depois o Windows 95, e a partir do momento que existe a internet, as coisas começaram a crescer a uma velocidade estonteante. E, na verdade, isto marca aquilo que eu quero explicar, que a partir do momento que existiu a internet, a partir do momento que existiu o digital, o mundo está a avançar a uma velocidade fabulosa e de uma forma avassaladora. Ninguém aqui se apercebe a velocidade que nós estamos a ir. Só para vos contar uma outra história, que em 2001 eu fui convidado pela administração da Alcatel para ir assistir a uma rede controlada que diziam que era a rede do futuro, que era a rede 3G. Na altura que eu usava aquele modem 56K. E falavam na Alcatel que no futuro nós iríamos ter uma coisa muito estranha e uma coisa que eu achei completamente irreal, como é que poderia ser possível, que era telefones, imaginem só, telefones com câmara, e que era possível falar ao telefone por câmara e receber e-mails no telefone e estar a ver, fazer conferências por videochamada. Em 2001 eu achei isto completamente surreal e completamente impossível. Então, se nós com linha andávamos a 56K e era impossível fazer alguma chamada conferência por câmara, imaginem fazer isto por telefone. Portanto, eu achei que aqueles gajos estavam todos loucos. Agora imaginem quantos de nós é que temos telefones com câmara aqui. Portanto, temos todos. Na verdade, passados uns anos, eu dei por mim a pensar nisto. Epá, eu ainda me lembro de uma altura que fui à Alcatel fazer uma chamada, fazer chamadas por câmara. Claro que não funcionou, em um ambiente controlado, e aquilo eles queriam vender aquilo às operadoras, e não funcionou. Portanto, imaginem ter isto um dia a funcionar a céu aberto em todo o lado. E, na verdade, quando nós damos por isto, nós temos estas evoluções na mão. Portanto, tudo aquilo que nós hoje em dia achamos que será impossível um dia existir, eu digo, faço o mesmo paralelismo com aquilo que eu tive em 2001 na Alcatel, que diziam que existia os telefones por câmara. Eu vou só pedir aqui a alguém que me dê aqui água. Já agora, desculpem lá.
é que depois de fazer aqui uma maratona à procura do elevador, que o elevador não estava a funcionar. Fui para o edifício 1, depois para o edifício 2. Do edifício 2 não havia elevador, lá existia rampas e, portanto, e pronto. Mas isto para dizer que, de facto, nós estamos em tempos completamente alucinantes, completamente loucos, mas extremamente interessantes de acompanhar esta evolução. E nós temos uma sorte que é ver como é que o mundo era antigamente e como é que o mundo se está a transformar. O meu filho vai só ver o mundo como ele está a acontecer agora e já dentro destes contextos. E, portanto, as coisas, o que antigamente demorava imensos anos a acontecer, de repente nós estamos a ver um pico a acontecer tudo muito rápido. E as coisas não vão ficar por aqui. Basicamente, a televisão, não é novidade nenhuma, ela está-se a transformar. E ela está-se a transformar na medida que eu já não vejo televisão, os miúdos mais jovens já não vão ver televisão de todo e vão, é assim, ver YouTube, andar no Twitch por causa dos jogos, andar no... A Mel e a Nós já permite também fazer toda uma seleção e andam aqui à guerra para ver como é que vão servir a televisão do futuro. Este senhor aqui da Amazon disse agora recentemente que tem 4 mil milhões de dólares para apostar no vídeo, para fazer competição com a Netflix. E, na verdade, para além destes senhores de andarem todos à guerra, nós todos somos produtores de conteúdos.